Minha irmã conivente vendeu seu bebê para nossos pais. Bem, estou de volta. E espero que pela última vez. Minha irmã elaborou o plano mais complicado para conseguir o que queria. E adivinhe só? Funcionou! Mas tem mais. O que aconteceu foi o seguinte. Há algum tempo, minha irmã deu à luz um menino. Ela se certificou de que soubéssemos o gênero com bastante antecedência, além de enviar aos nossos pais fotos de ultrassons e qualquer outra coisa que mantivesse o motor da necessidade de nossos pais por um neto funcionando. Minha irmã só permitiu que nossos pais fossem ao hospital para conhecer o neto no momento do nascimento. Eles tiveram que pegar um voo de última hora para Los Angeles só para estarem lá. Minha irmã também me proibiu de ir. Ela disse que eu já tinha estragado sua vida o suficiente, que desejava ser filha única, que desejava que eu fosse desvivido, todas essas coisas repetidas. E que não quer que eu chegue perto dela nunca mais. Bem, o sentimento é mútuo. No entanto, 3 meses antes do nascimento, minha irmã voltou a aparecer. Dessa vez, ela implorou aos nossos pais que a deixassem entrar para conversar e que não entrassem em contato comigo, porque ela realmente não me queria lá. Ela só tinha um dia antes de voltar para Los Angeles, e dirigiu durante a noite. Eu não estava lá para ver isso. Mas, pelos detalhes que recebi de meus pais, minha irmã foi chorar com mamãe e implorou para que ela a aceitasse de volta na família. Meu pai disse que a mãe mal queria olhar para ela. Meu pai confrontou minha irmã e disse que ela não se preocupava em tentar entrar em contato com eles há anos. E que ela só estava de volta e até mesmo grávida porque, para ela, tudo girava em torno do dinheiro. Se ela nunca tivesse visto minha publicação no Reddit, ainda estaria conosco. Minha mãe se manifestou e disse a ela que esperava muito tempo que minha irmã voltasse para casa para visitá-la, ou mesmo apenas para conversar com ela. Mas foram anos sem contato. Ela fez tudo por ela, favoreceu-a, defendeu suas mentiras, garantiu que ela não fosse condenada no tribunal. E, ainda assim, minha irmã não demonstrou nenhum apreço. Papai também apoiou isso, e até me comparou a ela. E como eu pelo menos apreciava meus pais. Em seguida, ele deixou escapar que eu havia sido nomeada sócia legal da empresa que ele está me encarregando de administrar e que estou no caminho certo para, um dia, tomar o lugar dele. Depois disso, minha irmã, segundo me disseram, ficou histérica e gritava que não era justo e que deveria ser ela no lugar dele. De alguma forma, ela ainda tinha permissão para passar a noite em seu antigo quarto. E, na manhã seguinte, ela jogou essa bomba em meus pais. Ouvi dizer que a emoção dela simplesmente desapareceu. Acho que ela não sentia mais a necessidade de continuar fingindo. Ela disse que permitiria que papai e mamãe adotassem seu filho, em troca de uma casa na Califórnia e uma quantia não revelada de dinheiro que eu não tenho conhecimento. E sabe o que mais? Meus pais concordaram. Mas meu pai tinha suas próprias exigências. Em troca da adoção do meu sobrinho, minha irmã deveria abrir mão de todo e qualquer direito sobre o filho, assinar um contrato declarando que nunca mais teria parte na família e mudar seu nome legal. Essa última parte realmente me surpreendeu. Papai chegou ao ponto de pagar para que seu nome fosse alterado a fim de separá-la da família. Isso significava reemitir todas as informações dela. Por exemplo, seu diploma universitário, passaporte e qualquer outra coisa que tivesse o nome dela. Tudo pago por meus pais. E como parte do acordo, minha irmã nunca mais poderia mudar seu nome, nem mesmo para algo semelhante. Meus pais não fizeram nada pela metade nessa empreitada. Minha participação foi mínima, na melhor das hipóteses. Meus pais foram à Califórnia para comprar uma casa que minha irmã aprovava. Mas ela só receberia a casa depois que o bebê nascesse e estivesse nas mãos deles. Ela ficou muito descontente com isso, pois queria se mudar para casa depois de ter assinado o contrato. Mas nossos pais não queriam saber disso. Deram a minha irmã uma semana para assinar, e ela assinou na frente de um advogado em menos de 48 horas. Portanto, a partir de então, passei a ser considerado filho único. Não vou dizer que estou feliz com isso. Eu amava minha irmã antes de ela se tornar uma narcisista. Mas o que está feito, está feito. E eu já superei isso. Meus pais também procuraram o pai biológico do bebê para que ele também abrisse mão de seus direitos parentais. Minha irmã descobriu que ele voltou para sua cidade natal, no Arizona, depois de abandoná-la, e meus pais foram vê-lo antes de o bebê nascer.
Ele não teve nenhum problema em renunciar aos direitos paternos depois que um teste de DNA confirmou que ele era o pai. Ele ainda devia estar em conluio com a minha irmã, pois também queria uma casa e um pagamento como compensação para renunciar aos seus direitos. Mas não tanto quanto me disseram. Meus pais compraram uma casa barata para ele em algum lugar e o pagaram. Bem, eu digo barata em comparação com a casa que eles compraram para minha irmã em Los Angeles. A adoção desse bebê foi muito cara. Mas, como meu pai disse, valeu cada centavo para garantir que meu neto tivesse um futuro. Meu pai vendeu uma de suas pequenas empresas para um concorrente a fim de juntar o dinheiro sem afetar suas outras finanças. Esse concorrente vinha lhe fazendo ofertas há anos, e meu pai não estava mais tão envolvido com a empresa. Então, ele finalmente aceitou a oferta, mas somente se todos os funcionários que já estavam lá fossem mantidos, o que aconteceu. E agora é o nome deles que está na placa. Mas meus pais não se importaram porque adotaram totalmente meu sobrinho. Quando a criança nasceu, minha irmã não quis nem pegá-la no colo. E eu ouvi uma vez que ela se referiu ao bebê como aquela coisa, o que foi muito cruel. Ela até admitiu que estava planejando vender o bebê em uma adoção fechada para outra pessoa, se nossos pais não tivessem concordado em fazer isso sozinhos. Ela conseguiu sua casa e seu dinheiro. E então, prontamente, cortou o contato novamente. Portanto, ela saiu de nossas vidas para sempre e não tem mais relação conosco. Minha mãe estava cuidando da maior parte da criação do meu sobrinho até que eles pudessem encontrar uma babá para ajudá-los a cuidar dele, já que estão ficando velhos. Eles precisavam de ajuda com o recém-nascido, especialmente quando ele se tornar uma criança pequena. Minha mãe está muito feliz, mas meu pai deixou claro para ela que eles não cometerão os mesmos erros que cometeram com minha irmã. Nada de favoritismo, nada de permitir mau comportamento, nada de mentiras. E que a criança nunca conhecerá sua verdadeira mãe, pois ela está morta para nós. E se minha irmã tentar procurá-lo, ela estará violando gravemente o contrato e terá que devolver a casa ou seu valor monetário. Portanto, duvido que ela se dê ao trabalho de tentar. Depois da primeira vez que ela apareceu grávida, minha irmã e eu só nos falamos mais uma vez por telefone. E foi depois que meu sobrinho nasceu. Para que conste, ela me ligou para se gabar e me repreender uma última vez. Eu lhe disse que ela era uma narcisista delirante que só queria me culpar porque isso é mais fácil para ela do que aceitar a realidade. Mas ela apenas reagiu de forma presunçosa, dizendo que não importava o que eu dissesse. Ela acreditaria no que quisesse acreditar e, de qualquer forma, ela já havia vencido, pois conseguiu o que queria. Ela ainda tem uma boa carreira em Los Angeles, muito dinheiro e agora uma casa. E tudo o que lhe custou foi um bebê que ela nem mesmo queria. Ela pode viver como quiser agora, e nós não podemos fazer nada a respeito porque não somos mais da família. Desliguei o telefone e bloqueei seu número. Eu estava fervendo de raiva, mas não havia motivo para continuar discutindo. À sua maneira, sim, ela havia vencido. Mas a que custo? Ela não tem mais família e ninguém em quem confiar novamente se as coisas derem errado para ela. Meu sobrinho não será criado como outro filho devido à diferença de idade de mais de 30 anos entre mim e ele. Portanto, meus pais querem deixar claro que ele é um neto quando crescer e que nós somos sua verdadeira família. Nosso objetivo é garantir que ele nunca deseje procurar sua mãe biológica. De qualquer forma, ela nunca o quis. E é melhor que ele entenda isso desde pequeno, em vez de desejar a mãe que nunca teve. Então, acho que esse é o fim. Já estava esperando há muito tempo. Mas, sinceramente, estou feliz por minha irmã não ter mais nenhuma ligação conosco. Meu ex-amigo arruinou meus 16 anos. Olá, povo do Reddit. Gostaria de dizer de antemão que eu, 22 anos, não binário, fiz muitos amigos tóxicos e encontrei muitas pessoas arrogantes. Alguns podem tentar dizer que, de alguma forma, eu os atraio como uma maldita fonte de fogo para mariposas. Não sei se é porque as pessoas sentem que sou simpática, se veem minha altura e pensam criança pequena igual ingênua ou se, de alguma forma, sentem que minha principal linguagem amorosa é dar presentes. Isso tecnicamente começou depois que eu estava tendo uma semana ruim, fui enganado por uma mulher em $100, minha mão se machucou por um momento,
Meu melhor amigo me informou que seu futuro colega de quarto não gosta de mim por causa de uma coisa do passado, e eu não posso comprar meu top de repressão que eu queria desesperadamente comprar há meses, enquanto meus planos de me mudar são frustrados mais uma vez porque os lugares na minha área são caros pra caramba. Então, sim, minha semana foi bem ruim, mas depois de sentar e desenhar, recebo uma notificação aleatória no Snapchat. Olho e vejo que é um novo seguidor que queria conversar e dizer oi, minha ex-amiga do ensino médio que chamaremos de Ceana, esse é o nome verdadeiro dela, foda-se, pronuncia-se Sheimina, que eu ignorei e bloqueei imediatamente. Conheci a Ceana durante nosso primeiro ano do ensino médio e, no início, ela não demonstrava nenhum sinal de alerta de um relacionamento tóxico, pois éramos ambos nerds de anime e introvertidos em fanfics, mas depois das primeiras semanas em que realmente nos conhecemos, foi quando as coisas começaram a se mostrar feias pra caramba, quando ela ficou brava comigo por eu ter chorado depois que ela me disse que aquele dia era o aniversário do suicídio de um de seus antigos amigos, com quem ela admitiu não ser muito próxima. Ela disse que meu comportamento a lembrava de um sociopata e que eu era insensível por não me sentir triste. Mesmo assim, eu a confortei, só não sabia por que deveria chorar por alguém que eu não conhecia nem sabia que existia até aquele momento. Ela não chorou nem me confortou no aniversário da minha irmã que abortou, pois minha família acolhe o tema tabu da morte e até comprou um bolo em sua homenagem, e a reação de Ceana foi chamar isso de burrice na minha cara. Aconteceram muitas coisas que me fizeram ver cada vez mais sinais de alerta em relação a fazermos o que ela queria fazer, não se importando se eu estava desconfortável com suas muitas histórias e classificações de homens na cama e quanto tempo duravam. Quando finalmente me senti confortável o suficiente para contar a ela sobre algo muito traumático para mim e sua reação foi me desculpe. E, finalmente, no último dia do nosso primeiro ano, ela tentou me obrigar a levar o celular dela que estava quebrado e discutiu comigo quando eu não quis levá-lo, o que me levou a dizer, existe coisa pior do que seus pais colocarem você de castigo por causa de um celular quebrado e a resposta dela foi, que bom para você, você passou por evento traumático, agora o que vamos fazer com o meu celular? Agora, por que eu a perdoei quando ela se desculpou e continuei amiga dela durante todo o ensino médio? Bem, naquela época, depois daquele ano, meu primo e os amigos dele estavam saindo do ensino médio e eu ia ficar sozinho. Além disso, sempre que eu tentava, ela falava que estava deprimida e que poderia se machucar ou, uma vez, ia direto ao terapeuta da escola ameaçando acabar com a própria vida depois que eu tentava deixá-la. Não importava o quanto ela ignorasse meus níveis de conforto, iniciasse discussões mesquinhas e insultasse outros amigos meus, embora ficasse brava comigo se eu dissesse que um amigo dela havia dito algo rude para mim, as muitas vezes em que ela me fez largar tudo por ela. Eu só não sentia a necessidade de ir embora porque estava preocupado em ficar sozinho ou se ela se machucasse ou perdesse a vida, a culpa seria minha. Agora, essa história se passa no segundo ano do ensino médio, meu aniversário de 16 anos foi em um dia de semana de aula, então fizemos planos para que eu fizesse minha festa no fim de semana, minha mãe e eu passamos a manhã inteira decorando. Convidei meus amigos e familiares com antecedência e as coisas estavam começando bem. Ceana veio junto com os outros amigos que convidei e começamos a festa ouvindo música, socializando, eu cumprimentando as pessoas e meu tio me dando algumas latas extras de refrigerante para esconder até mais tarde na noite, porque sou uma viciada em refrigerante. Mas em um determinado momento da festa, a Ceana começou a agir de forma duvidosa. Ela começou a reclamar em voz alta que se sente isolada quando é convidada. Quando eu estava conversando com os outros amigos convidados, revirou os olhos para as minhas vigas quando meu tio me deu refrigerante e logo começou uma discussão com meu melhor amigo de verdade, que durante todo esse tempo realmente tentou me tirar desse relacionamento tóxico. Meu melhor amigo era um cara que não aceitava sacanagem de ninguém e estava muito ciente do comportamento de Ceana em relação a mim e ainda hoje fica irritado quando falamos sobre ela. E nessa festa ele não se calou sobre sua repulsa ao comportamento arrogante de Ceana na minha festa de aniversário em minha própria casa, especialmente quando ela brincou e ameaçou trancar minha irmã e o convidado mais novo no galpão no meu quintal porque eles eram irritantes. Lembre-se de que ela é a irmã mais nova de um irmão mais velho e não tem primos jovens, sobrinhas ou sobrinhos, portanto, sua maldade estranha com as crianças não fazia sentido. Ela tinha um histórico de gritar com minha irmã se ela quisesse sair, quando minha melhor amiga era super tranquila e a deixava sair ou dizia, agora não, querida, mas talvez mais tarde.
Eu estava muito chateada porque elas estavam brigando e, naquele momento, estava desesperada para que elas se dessem bem de uma forma ou de outra, então as levei para o meu quarto e fechei a porta, deixando-as saber que não poderiam sair a menos que se acalmassem. Deixei-as um pouco e voltei para encontrar a melhor amiga sentada no chão, enquanto a Ciana ocupava a minha cama com o telefone. Sei que isso pode parecer ridículo para algumas pessoas, mas minhas emoções foram as piores possíveis. Eu me enfiei debaixo da cama, um hábito que eu costumava ter até ficar grande demais para isso, e comecei a chorar. Minha maquiagem, na qual trabalhei tanto, pois não usava muita maquiagem na época, estava borrando, meu vestido estava ficando amassado e bagunçado, e eu simplesmente não queria mais lidar com nada. Essa não foi a única vez que meu aniversário foi arruinado, mas essa era uma época importante na minha família e meus amigos não estavam se divertindo comigo nem se esforçando para isso, o que partiu meu coração. Meu melhor amigo me acalmou quando se deitou de lado na cama e pediu desculpas. Ciana? Ela saiu do quarto sem dizer uma palavra e começou a me dizer que eu a fiz se sentir estranha por não conseguir se dar bem com alguém e tentou me convencer de que era tudo culpa do meu melhor amigo e da minha amiga o fato de ela ter tido aquelas discussões. Arrumamos minha maquiagem e meu vestido e, durante o resto da festa, eu estava acabada. Eu queria que a festa acabasse mais cedo, queria ficar sozinha, de mau humor e me sentindo mal comigo mesma. Mas eu sorri e aguentei. Eu literalmente não senti nada. Não senti alegria ou timidez quando cantaram parabéns para mim. Não senti felicidade e admiração quando meus tios me presentearam com uma linda pulseira. Não senti nada além de uma forte vontade de chorar. Depois que a festa finalmente terminou, saí mais cedo para passar a noite e simplesmente chorei. Chorei até dormir e até chorei no chuveiro. Um grande momento da minha vida, uma época que foi muito importante para mim porque, quando eu era criança, um médico disse aos meus pais para rezarem, pois poderia haver uma chance de eu não sobreviver até os 4 anos de idade devido à prematuridade do meu nascimento e aos problemas de saúde que tive. Foi arruinado por causa da desculpa mesquinha de uma amiga que se achava no direito de se destacar e nem se importou com o fato de eu estar chateada. Ela também arruinou minha festa de formatura ao ficar irritada por eu estar conversando com uma nova amiga que fiz naquele ano mais do que com ela, tentou trancar minha irmã no galpão, embora não tenha conseguido. Gritou comigo por tê-la corrigido uma vez sobre meus pronomes e saiu da festa sem avisar ninguém, levando o presente que trouxe. Depois disso, foi uma das últimas vezes que tive notícias dela, até que finalmente a bloqueei de tudo e a excluí da minha vida, o que infelizmente custou muitos amigos que estavam do lado dela, mas isso não dói mais. Então, sim, eu não sei e não me importo com o que ela possa ter desejado quando decidiu tentar me seguir no Snapchat, mas houve tantas lembranças do ensino médio que eu perdi e não posso substituir e dramas que ela fez que não posso desfazer ou esquecer, então... Se ela queria que eu a ouvisse pedir desculpas, ela pode ir se fuder, na minha opinião. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!